como eu falei, a minha conversão se deu há 1 ano e 3 meses atrás, através do Padre Jonas, justamente num momento muito difícil que eu passava em termos emocionais. Nessa época eu estava bebendo demais, cheguei perto, né? Acho que eu fiquei bem no limite do alcoolismo, que é uma coisa que é até hereditária, podia estar ser por conta do meu pai, porque eu, justamente como eu comentei no início, eu estava operando tão pesado, né? Na época eu achava, eu comentava, que eu operava daquele tamanho porque eu precisava, apesar de eu ter mostrado para todo mundo, e principalmente para mim, que eu não tinha que provar nada mais para ninguém, né? Eu lembro de quando eu era frentista, que a mãe da minha namorada queria que ela namorasse um médico igual a irmã, né? Que era médico, fazia medicina e namorava um médico. Eu lembro um dia o cara chegando lá de Gol GTI para buscar a irmã dela para sair no final de semana, e eu lá, não tinha para onde ir, a gente ficava vendo videocassete, né? Pegava 2 fitas, 3 fitas no locador e ficava vendo vídeo, né? Às vezes os pais dela saíam, compravam um lanche no McDonald's para todo mundo, né? Para os filhos menores, para eles, para ela. Eu estava lá, eles não compravam para mim. Mas aí ela, constrangida, falava, não, eu divido contigo, né? Mas acho que foi assim crucial, até na minha formação, na maneira como eu comecei a encarar a vida, foi que a gente vendo um filme sobre a Disney, eu comentei assim, né? Como quem conversa entre namorados, né? Eu falei, pô, já pensou um dia a gente indo na Disney? E a mãe do lado falou assim, esse aí na Disney, era frentista, né? Mas estava fazendo a PUC do Rio, uma puta numa universidade, fazendo computação, mas não importa, eu era frentista, não era médico, era duro, fudido. Ela sabia que meu pai era alcoólatra e tudo mais. Enfim, mandou na lata. Esse aí na Disney, esse aí nunca vai sair do Rio de Janeiro. Quanto mais ir nos Estados Unidos, na Disney. E eu já viajei com exceção da África, já viajei todos os continentes, já dei aula na Índia, já dei aula na China, remotamente, mas na China, com um cara traduzindo a minha aula para o mandarim, de um treinamento que eu dei pela Bolsa de Chicago, lá no Canadá. Já dei aula em Londres, País de Gales, remotamente para Polônia, Alemanha. Já estive nesses lugares todos, né? Seja como executivo, seja como turista. Enfim, eu já tinha provado para todo mundo que eu não tinha nada a provar para ninguém, nem a mim mesmo. Mas por algum motivo eu era impelido, principalmente no mercado financeiro, né, quando você entra na área educacional, por conta de ter tanto picareta, tanta influência desonesto, normalmente esses caras, né, fracassaram no mercado financeiro e viraram professores, né, de YouTube, etc. E ganham milhões, ganham muito dinheiro, né, com esse tipo de picaretagem. E com essa abordagem de marketing digital, mostrando Ferrari, mostrando, normalmente alugada, né, até que um dia realmente eles conseguem tanto dinheiro que eles conseguem comprar uma. Mas aluga helicóptero, faz aquelas coisas de ostentação, né. Como eu era trader de verdade, qual era a minha ostentação em rede social? Era depois de ganhar o meu dinheiro de manhã e levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola. E eu inconscientemente, ou consciente, é difícil dizer, eu gostava de, né, mostrar, em vez de mostrar foto de carro importado, mostrar foto em Dubai, foto na Torre Eiffel, um prato com uma lagosta. Eu gostava de mostrar foto, eu lá com as crianças na escola, pegando eles, né? E, de quebra, né, vídeos que eu fazia, era visível que eu era o único pai que estava ali. Só tinha mãe ali. Os pais estavam todos trabalhando em algum lugar e as mães ali indo buscar, às vezes a avó, a babá, quando a mãe trabalhava também. Só eu, o único homem, lá, de bermuda, chinelo e camiseta. Isso para mim era ostentação. Isso para mim era ser trader. Não era ter Ferrari, não era comer lagosta, tomar uísque caro. Isso tudo eu conquistei também. Mas eu não mostrava isso para ninguém. Porque eu era de verdade. Para mim, o que me dava valor, onde eu via valor, era
a liberdade de acompanhar meus filhos. Eu ia, né, 3 filhos, começa as tretas entre eles, etc. Eu ia direto conversar com a pedagoga lá, todo dia eu ia lá tomar um café depois do almoço e pedia dicas de como educar as crianças, etc. Eu lembro até uma vez a Graça chegou em casa, a casa que a gente comprou eram 4 quartos, né? E cada um tinha o seu, a nossa suíte, cada um com o seu quarto. Aí um dia ela chegou do consultório em casa, as 3 camas deles no mesmo quarto. Todo mundo estava, cada um tinha o seu quarto, ela chegou, as 3 camas no mesmo quarto, os brinquedos todo em outro quarto e a televisão no terceiro. E aí foi a pedagoga que deu essa sugestão. E aí quando eles chegaram da escola, né? O que é isso, pai? Eu falei, agora vocês ou vão se matar aqui nesse quarto, ou vocês vão aprender a conviver sem brigar. E ficou 6 meses, os 3 dormindo no mesmo quarto, com as 3 camas. Ficou uma zona, minha esposa toda certinha, gosta tudo arrumado. Ficou uma zona, mas foi uma dica que a pedagoga me deu. Então, eu sempre valorizei exatamente isso. Isso para mim era a verdadeira vida de trader. Aproveitar o tempo, não o dinheiro. O dinheiro é detalhe, um detalhe importante que ajuda pra caramba, mas não traz felicidade. Ele pode ajudar muitas vezes a você ser mais feliz se você já é feliz. Mas se você não é feliz, não é o dinheiro que vai fazer você feliz, esquece, não é. E é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos diariamente, né? Mas enfim, entrei naquela vibe de operar gigante, né? Operações para fazer 150 mil, 200 mil, 300 mil em meia hora, 40 minutos, 1 hora. Né? Eu tinha no início da minha carreira, eu tinha como meta fazer 2, 3 vezes o salário que eu ganhava na Cisco. Daqui a pouco minhas metas eram ganhar por dia o que eu ganhava na Cisco. Né? Não era fazer 2, 3 vezes, era por dia. Daqui a pouco minha meta já não era mais fazer mais de 10 mil reais por dia, era fazer mais de 100 mil reais por dia. Só que isso emocionalmente ia me consumindo, né? E aí comecei e eu sempre acordei cedo para acompanhar os mercados, então acordava às 4 da manhã e ia até 8, 9, 10 da noite, todo dia. 4 da manhã eu chegava na minha mesa para ver a abertura na Europa e já tomava a primeira dose de uísque. E ia de meia em meia hora tomando um shot. Nunca ficava bêbado, com raras exceções, quando realmente fazia uma cagada colossal, que aí eu virava a mesma garrafa, mas aquilo era como se fosse um anestésico. De meia em meia hora eu ia me anestesiando para aquela overdose de adrenalina que eu tomava todos os dias, adrenalina de tensão, de estresse, né? Uma vez eu tirei minha pressão num desses dias de estresse, estava 23/17. Falei, caraca, né? A Gra falava, um dia eu vou chegar e vou encontrar você morto aqui. Você não precisa mais ganhar dinheiro. Você já ganhou o suficiente. Agora é hora de tirar o pé, né? É hora de você curtir a vida, curtir o que você ganhou. Mas eu, né, naquela, não, preciso provar, porque as pessoas falam que professor é trader fracassado. Então eu preciso ganhar por dia o que o meu projeto dá de receita por mês. Era meta assim, não tem nada a ver, é um projeto super pioneiro, super bacana, super bonito, que já mudou a vida de milhares de pessoas. E outra coisa, eu era professor da B3, dava aula no mundo inteiro, não era um picareta, eu tinha 20 anos de mercado, tinha saído em revista Exame, dava entrevista para Reuters, Broadcast, Estadão, UOL Economia, Valor Econômico, Valor Invest. Eu não tinha que provar nada para ninguém, eu não era um picareta, mas aquela sensação que eu carregava desde a infância de ser rejeitado o tempo todo por conta de grana, é uma coisa que me perseguiu até ano passado. Eu falava muitas vezes que, fazendo a minha autoanálise, né, às vezes para ajudar os outros que estavam passando por problemas parecidos, de emocionais, etc., né, eu falava, cara, quando eu sento aqui para operar, não é só o André, o ogro de Wall Street que vocês conhecem. É o Andrezinho de 12 anos, é o André de 15, é o Dedé Beretta de 18, né? Todos os Andrés, todas as minhas vidas, todos os meus fantasmas que estão no porão, no sótão, descem para operar todo dia às 9 da manhã do meu lado.
Isso é um desastre, né? E por isso que eu continuava operando cada vez mais pesado, né? Eu continuava sendo assombrado pelas falas do tipo, você não vai ser nada na vida, você nunca vai sair do Brasil, enfim. Até que aconteceu esse processo de conversão. A minha esposa fez a novena de São José, né? Eu não sabia o que ela estava fazendo, mas ela todo dia acordava às 4 da manhã para fazer a novena de São José. E no último dia, por acaso ela estava estava rezando o terço, né, da novena. Eu acordei, era um domingo, era o último dia, e estava ela sentada rezando, chorando, né? Aí foi nesse dia que eu tomei a decisão de ir na missa com ela. Aí fui na missa domingo, aí aquela choradeira, etc., né, aquela sensação, essa homilia foi feita para mim, etc. E aí na segunda eu vim aqui procurar o Padre Jonas para me confessar, porque eu queria comungar, né? Eu não tinha comungado, porque eu falei, pô, a missa foi maravilhosa, mas eu não comunguei e eu me senti incompleto sem a comunhão. E aí eu vim aqui, procurei o Padre Jonas, e foi quando o Padre Jonas, né, na sabedoria dele, falou para mim de Aristóteles, de Blaise Pascal, de Platão, e isso me chamou a atenção, me levou a estudar mais. Naquela mesma semana eu vim à missa mais umas 2 ou 3 vezes, continuei vindo, depois, uma semana depois eu ia completar 20 anos de casado e eu nem tinha pensado em nada de tão fora do ar que eu estava. Aí comprei passagem de avião para a gente ir para Portugal, justamente para visitar Fátima. Visitamos Fátima, foi maravilhoso aquela experiência. Voltamos de Fátima, passei a vir no Rosário praticamente todos os dias, foram 5, 6 meses vindo todos os dias, né? Até que começa os tropeções, como eu falei, etc., que eu tive, né, ao longo dessa caminhada de 1 ano e 3 meses.